Você já recebeu um feedback no trabalho que, em vez de te ajudar, te destruiu por dentro? Aquela crítica que parecia pequena, mas que foi a gota d'água num dia que já estava difícil? Ou pior ainda, aquele elogio que veio com um mas no meio e te deixou mais confuso do que motivado, sem saber se você tinha acertado ou errado? Se você trabalha num ambiente de alta pressão como um navio, o feedback pode ser ao mesmo tempo a ferramenta mais poderosa para o seu crescimento e a arma mais perigosa para a sua saúde mental. Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui você aprende a navegar com intenção, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai aprender a decifrar a arte do feedback multicultural. A gente vai entender por que uma simples frase pode ser interpretada de formas tão diferentes. E o mais importante, vamos aprender a criar um escudo, a não levar o feedback para o lado pessoal e a extrair o ouro, mesmo quando ele vem embrulhado em pedra. Para começar, vamos entender que o feedback não é uma coisa só. Ele é como um remédio, e a bordo a gente tem basicamente duas farmácias culturais, que operam com lógicas completamente diferentes. A primeira é a farmácia da crítica direta. Pensa nela como um pronto-socorro. Culturas como a alemã, a holandesa, a francesa, eles preferem a dose pura, o remédio sem açúcar. A crítica é como uma ferramenta cirúrgica, precisa, direta, feita para remover o problema na hora. Se o seu trabalho está com um problema, eles vão te dizer, o seu trabalho está com este problema. Para eles, a honestidade radical é a maior prova de respeito. Eles te respeitam o suficiente para acreditar que você consegue separar a crítica ao seu trabalho de uma crítica a você como pessoa. O cirurgião não te odeia, ele só quer remover o tumor para te salvar. A outra farmácia é a da crítica indireta. Pensa nela não como um pronto-socorro, mas como um jardim. É onde a gente, brasileiro, e muitas culturas como a americana, a indiana, a filipina, compramos o nosso remédio. A gente usa a colher de açúcar. A gente entende que a harmonia da equipe, a relação entre as pessoas, é como uma planta delicada. E você não poda uma planta delicada com um machado. Você usa uma tesoura pequena, corta com cuidado para garantir que a planta continue a crescer saudável. A crítica vem no meio de elogios, de forma suave, porque o objetivo não é só resolver o problema, é preservar a relação, é evitar que o outro perca a face, ou seja, se sinta humilhado. E é aí, no choque entre o cirurgião e o jardineiro, que o jogo começa a ficar perigoso. Vamos falar das avaliações formais. A bordo, a gente tem pelo menos duas que são cruciais, a de meio de contrato e a final, aquela que pode decidir a sua próxima promoção, o seu futuro na companhia. E nessas horas, o sanduíche de feedback é o prato do dia. O problema é que, se você não está acostumado, se o seu piloto automático cultural está esperando a dose pura do remédio, você come o pão e joga o recheio fora. Imagina a cena. Você está ali, sentado na frente do seu chefe, meio ansioso, e ele começa: Pierre, você é um ótimo membro da equipe, super proativo, todo mundo gosta de trabalhar com você. E você já começa a relaxar, a sorrir. Aí ele continua: só precisa de prestar um pouquinho mais de atenção nos detalhes dos relatórios, tá bom? E fecha com: mas de verdade, continue com o bom trabalho, a gente conta muito com você. Se você vem de uma cultura direta, você sai daquela sala pensando: uau, eu arrasei. Recebi um monte de elogios e só uma sugestãozinha boba sobre o relatório. Você ouviu o ótimo e o bom trabalho, mas o prestar atenção nos detalhes soou como uma dica, não como um alerta vermelho piscando na sua cara. E aqui está o perigo. Para aquele chefe, a parte mais importante da conversa, a proteína da refeição, era exatamente o recheio. Os elogios eram só o pão, para ajudar a crítica a descer mais fácil. Ele acha que está sendo um líder sofisticado, um chefe que monta um prato equilibrado. E você, esperando um prato feito, só comeu o arroz e feijão e deixou a carne de lado. Aprender a decodificar o sanduíche é uma habilidade de sobrevivência. É entender que em muitas culturas, a parte mais dura da mensagem vem sempre embrulhada na parte mais macia.
É o seu trabalho como um profissional estratégico procurar ativamente pelo recheio. É perguntar, obrigado pelo feedback, sobre os detalhes do relatório. Você pode me dar um exemplo específico para eu poder melhorar? É mostrar que você não comeu só o pão, você entendeu qual era o prato principal. Mas o feedback mais perigoso, o que realmente causa os maiores estragos a bordo, não é o formal, não é o sanduíche, é o feedback de corredor, o in the moment, aquele que acontece no meio da correria. E aqui eu preciso de te contar uma história real e triste que eu presenciei, e que serve de lição para todos nós. Tinha um tripulante, um cara bom, mas que já estava visivelmente no seu limite, quase chegando naquele estado de burnout que a gente falou no nosso vídeo Quando o Sonho Vira Prisão. Ele estava ali, arrumando uma cabine. O supervisor dele, também sobrecarregado, com dezenas de tripulantes para gerenciar, passou correndo, olhou e disse de forma seca, sem nem parar direito: "Olha, a cama tá mal feita. Faz de novo, por favor." E foi embora. Do ponto de vista do supervisor, ele foi eficiente. Ele agiu como um cirurgião. Viu o problema, cortou, removeu. Ele deu uma instrução clara e seguiu para o próximo paciente. Mas para aquele tripulante que já estava com o copo emocionalmente cheio até a borda, aquela frase, por mais simples que parecesse, foi a gota d'água que derramou tudo. Foi o empurrão final para o abismo. Naquele mesmo dia, ele foi no escritório de RH e pediu para ir embora. Uma carreira, um sonho, desmoronou por causa de uma cama mal feita. E o que a gente aprende com uma história tão triste como essa? A lição mais importante de todas sobre feedback. A mensagem não é só o que é dito, é como e quando é recebido. O problema não foi a frase, o problema foi o contexto. O supervisor não era uma pessoa má, ele só estava a agir no modo de emergência, sem tempo para anestesia. E o tripulante não era fraco, ele só estava emocionalmente ferido, e aquela crítica, por menor que fosse, foi como colocar sal numa ferida aberta. E isso acontece todos os dias, em todos os departamentos. Então o que a gente faz? Como a gente sobrevive a essa selva de comunicação, onde uma palavra pode ser uma semente ou uma bomba? A resposta é uma expressão que a gente usa muito. A gente precisa de ter correia grossa. Mas, e aqui está o pulo do gato. Correia grossa não é ser insensível, não é virar uma pedra. É ser inteligente, é desenvolver um filtro mental. Pensa no feedback como um café bem forte. Às vezes ele vem quente demais. Às vezes vem amargo. Às vezes vem num copo chique. Às vezes num copo de plástico todo amassado. O seu trabalho como um profissional de elite não é julgar o copo. O seu trabalho é extrair a cafeína, que é a informação que vai te manter acordado e alerta na sua carreira. E para fazer isso, para criar esse filtro, você precisa de se tornar um mestre em decodificação. E o processo tem 2 passos. Primeiro, diagnostique o mensageiro. O seu chefe é um comandante alemão, que fala na lata. Como um cirurgião. Ou é o facilitador brasileiro, que age como um jardineiro? Entender o estilo dele, como a gente viu no nosso vídeo, seu chefe é um facilitador ou um comandante, já te prepara para o tipo de remédio que vai vir e te ajuda a não ser pego de surpresa. Segundo, e mais importante, filtre a mensagem. Quando o feedback vier, principalmente na correria, faça um exercício mental de separação. Separe o que do como. O como foi dito, de jeito grosso, na frente de todo mundo. É o ruído. É o copo de plástico. O que foi dito, a cama está mal feita, o relatório está atrasado, é a cafeína, é a informação que você pode usar para melhorar. Não deixe que o ruído do como te impeça de ouvir a música do que. A maioria das pessoas se agarra ao copo, reclama da temperatura, do gosto amargo e joga o café fora. O profissional estratégico ignora o copo e bebe a cafeína. No final das contas, o que a gente está falando aqui é sobre desenvolver uma das habilidades mais raras e poderosas do mundo profissional, a inteligência emocional. É a sua capacidade de não deixar que as emoções te sequestrem, de não deixar que o seu estado de ânimo dite o seu futuro. Pensa num garimpeiro. Ele passa o dia inteiro a peneirar quilos e quilos de cascalho, de lama, de pedra.
Ele não se irrita com a lama. Ele não reclama do cascalho. O olho dele é treinado para procurar uma única coisa: os pequenos grãos de ouro. O feedback é a mesma coisa. Ele quase sempre vem misturado com o cascalho da pressa do seu chefe, com a lama de um dia ruim, com a pedra de uma palavra mal colocada. O profissional amador se agarra na lama, reclama do peso da pedra. O profissional de elite, o garimpeiro de carreira, ignora o cascalho e foca em encontrar os grãos de ouro. A informação, a dica. O insight que vai torná-lo 1% melhor amanhã. Essa habilidade não te torna mais fraco, ela te torna a prova de balas. E essa é a nossa provocação final. Pensa no último feedback duro que você recebeu. A sua primeira reação foi se afogar na lama, focar em como foi dito, no tom, na injustiça? Ou você conseguiu, mesmo que com esforço, procurar pelos grãos de ouro, focar em o que foi dito? E qual pequena mudança você pode fazer amanhã para treinar o seu olhar e se tornar um garimpeiro melhor, e não uma esponja? De emoções? Obrigado por me acompanhar nesta conversa. A minha missão aqui é te entregar de forma transparente as estratégias e os códigos que eu aprendi em anos trabalhando no RH em navios de cruzeiro. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa e de sinalizar para o YouTube que mais navegadores precisam de a encontrar é simples. Clica no botão Hype, deixa o seu like e se inscreve para não perder o nosso próximo mergulho. Mas o mais importante é o seu comentário. Me conta aqui embaixo, qual foi o grão de ouro mais valioso que você já conseguiu extrair de um feedback difícil? A sua história enriquece a nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. O leme está na sua mão.